bom dia a todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, mas também em que muitas pessoas me contactam pedindo ajuda. Esse problema envolve muita coisa que está acontecendo dentro da família, não só entre marido e mulher, mas também envolvendo filhos, parentes e tudo mais, o relacionamento familiar. Então vai ser uma série de vídeos, eu não sei quantos porque eu ainda não os preparei. Este vídeo se chama Conflitos no Casamento, parte 1. Se alguém, por exemplo, acordar de mau humor, vê a pia cheia de panelas sujas e daí fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quem é que vai lavar essas vasilhas? Será que isso é problema de Deus? Ou é um problema nosso? Veja que nós tendemos a buscar Deus por algo que a gente tem que fazer. É a nossa obrigação, o nosso trabalho diário. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para que a gente viva a nossa vida. Então tem a nossa parte, aquilo que a gente deve fazer, incluindo lavar louças. Por que esses problemas existem? Será que não é falta de planejamento, falta de comunicação entre o casal? E muitas vezes também o casal está num relacionamento em que o amor não existe. Ali eles estão convivendo no desamor. E esse relacionamento começa a ser muito difícil, por quê? Porque não está seguindo a lei de Deus. O casamento, desde o princípio, ele começou de uma maneira errada. Todos esses problemas são contra Deus. Vamos começar de algo muito comum, que se a gente perguntar para um casal como é que eles trabalham juntos, aí é comum a gente ouvir dizer, aqui eu e meu marido, um complementa o outro. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Eu acho que não. Geralmente, nesse caso, é a mulher complementando o homem como a parte dominante entre o casal, a mulher complementa. Então, quer dizer que se o marido não tem dinheiro para pagar a universidade, a mulher tem que complementar. Se o marido não quer trabalhar, a mulher tem que trabalhar e pagar o seu lazer. E por aí vai. Então, a ideia da mulher ser complemento não dá certo, porque na maioria das vezes o homem não é complemento da mulher. Aí, se a gente analisar de outra forma, a mulher complementa o homem e o homem complementa a mulher, está na palavra de Deus? Também não. Por quê? Porque é como se a mulher estivesse lá pronta para ajudar o marido, mas se ele precisar. E o marido, da mesma forma, está pronto para ajudar a mulher, mas se ela precisar. Mas o casamento não é dois em um, não é uma só pessoa vivendo essa união conjugal, então isso também está contra a lei de Deus. E aí eu já ouvi pessoas que me disseram, não, pastora, o homem é o chefe da família. Nem sempre. O que é que vocês acham? Que sempre o homem é o chefe da família? Nem sempre, porque eu converso com pessoas que estão em situações muito difíceis, em que o homem bate na mulher, o homem não quer trabalhar, o homem está traindo no casamento. Então, será que esse homem tem condição de ser o chefe de família? Então, vamos pensar sobre isso, que nem sempre. Depois eu vou explicar para vocês aquilo que está na Bíblia sobre isso, sobre a mulher submeter ao marido, mas que está sendo interpretado. Mas antes eu quero
que nós analisemos todas as situações que existem para a gente ver o erro em que nós vivemos nele. A ideia de ser o provedor da família nos tempos atuais mudou muito, que antigamente nós vimos no Antigo Testamento que a mulher precisava de alguém que cuidasse dela. Por quê? Porque não existia trabalho para a mulher. Se a mulher não dependesse dos pais e depois do marido, a mulher não teria como sobreviver. Ela morreria de fome. No começo dos tempos, Deus fez dessa maneira porque era necessário devido à condição humana que estava existindo entre nós. Mas agora nós sabemos que existem mulheres que evoluíram muito, estudaram muito, têm condição de manter a família. E muitas vezes estão num relacionamento desigual. Não confunda desigualdade com desumanidade. Muitas vezes acontece um desemprego, muitas vezes a mulher sobressaiu mais que o homem. Então, nesse caso, a mulher se torna a provedora financeira da família. Financeira. Então, isso é errado? Não, também não é errado. Porque não está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, não é? E a gente no nosso relacionamento, o que vai importar mais é como a gente se relaciona espiritualmente com as pessoas. Não é a parte financeira, aquilo que é causa da nossa briga de todos os dias, mas a gente se entender, a gente planejar as nossas vidas de uma maneira em que as coisas vão caminhar de acordo com a capacidade de cada um. Aí, quando a mulher trabalha fora, muitas vezes a dinâmica da família muda. A mulher pode ser aquela mulher amorosa e carinhosa de sempre, mas ela pode se empoderar de algo diferente, achando que o marido é a parte inferior. Tudo isso são estilos de famílias que estão no pecado, que são guiadas pelo dinheiro, pelo desamor, mas não pelo amor. Aí começa a existir uma guerra fria entre os casais e às vezes essa guerra até se torna muito quente, pega fogo dentro de casa, vamos assim dizer. Por quê? Porque a mulher se vê na condição de que ela trabalha, ela não tem que fazer mais nada. E nesse caso também acontece com muitos homens. Eu trabalho o dia todo, eu não tenho que fazer nada. Por quê? Para muitos homens, para a maioria, vamos assim dizer, o trabalho do lar não tem valor, não é? Mas se nós colocarmos um homem trabalhando uma semana dentro de uma família, ele vai começar a dar valor, porque vai saber o quanto custa esfregar o chão e deixar brilhando, deixar o banheiro lavadinho, lavar a roupa, fazer a comida na hora certa e deliciosa. E cuidar dos filhos, muitas coisas. Então, se a mulher ou se o homem está nesse papel, ele é um papel de muito mais valor até que o papel de trabalhar fora. Tá certo que nós precisamos do trabalho remunerado para que a família ande, mas cuidar da família, cuidar da educação religiosa, cuidar que a família não se desmantele. Essa é a prioridade para nós, não é? Mas hoje em dia parece que as coisas de Deus estão ficando muito distantes. As pessoas já não querem mais saber de Deus, elas não têm tempo para Deus. E a arte satânica está infiltrando dentro das famílias cada vez mais. Agora, para a gente responder essas questões, para a gente fazer um plano familiar numa conversa entre marido e mulher,
Quem é que deve lavar a louça? Quem é que deve fazer a comida? Isso aí tem que ser baseado na capacidade da pessoa. Não a capacidade de exercer a função, porque ambos estão qualificados, mas na capacidade também em relação ao tempo e muitas vezes em relação ao saber fazer. Por exemplo, se um homem é um bom cozinheiro, ele tem condições de fazer a comida, mas se o homem não consegue cozinhar um ovo, provavelmente a família vai passar fome, vai ficar malnutrida. Então, nesse caso, seria a mulher. Mas aí, no caso, o homem tem condição de limpar uma casa, não tem? Porque limpar uma casa não tem tanta ciência como cozinhar. Então, é uma questão de conversar, ver o estilo de vida, ver qual é a capacidade, aquilo que deve ser feito dentro do horário, dentro do conhecimento da pessoa, dentro daquilo que a pessoa tem tendência e resolver entre o casal. São coisas que Deus não interfere na nossa vida. Por quê? Porque Ele nos deu, nos capacitou de tudo que nós precisamos para realizar o trabalho aqui na Terra. E deu a todos nós o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio é parte da vontade de Deus que nós aprendamos a tomar decisões. E uma das decisões é como essa, viver com o outro, trabalhar com o outro, a gente saber planejar para que as coisas não desçam ladeira abaixo. A gente tem que saber sim planejar e em qualquer casamento, o planejamento familiar é algo essencial. O que é engraçado é que quando nós falamos de trabalhar em casa, ninguém quer, ninguém tem tempo. Mas quando a pessoa vai fazer algo que ela gosta muito, que está muito interessada, a pessoa arruma um tempo. A mesma coisa é estudar a palavra de Deus. Eu sempre vejo isso, que as pessoas sempre alegam que a palavra de Deus é para quem está desocupado. Mas não, a palavra de Deus deve ser para quem não tem tempo, principalmente, porque quem não tem tempo está muito ligado às posses materiais. A gente tem que gerenciar mais o nosso tempo e ter aquele tempinho também para Deus, faz parte do nosso planejamento familiar. Ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, mostrar para eles que Deus está incluso nesse planejamento, faz parte da família, não só o trabalho, mas também incluir tudo que Deus quer, que Ele seja posto em primeiro lugar, não é? Para vocês entenderem o que é que eu quero dizer, eu não vou responder essas perguntas, mas quero que vocês respondam no íntimo de vocês. O que é que vocês acham que seria o correto de tudo isso? Então, a primeira pergunta que eu escrevi aqui é: você acha que o homem é o chefe da casa? Essa parece que eu já comecei a responder para vocês. E daí, você acha que o pai é responsável em disciplinar o filho homem? É outra questão que eu vejo muito acontecer, que a mãe não quer disciplinar o filho homem, porque o homem entende com o pai. Aí, se o pai vem a morrer, o que acontece? A mãe está perdida, não sabe nem como conversar com o filho. Você acha que o marido deveria levar a mulher para passear pelo menos 2 vezes por mês? Você acha que a mulher não deveria trabalhar fora? Você acha que o marido deveria ajudar a lavar louças? Você acha que o marido e a mulher devem planejar os custos e gastos da família? Você acha que nem o marido nem a mulher não devem gastar mais de R$20 sem consultar um ao outro? Essa é boa, né?
Você acha que a mulher é responsável por cuidar do jardim? Você acha que o dinheiro que a mulher ganha é o dinheiro dela? Essas são questões muito polêmicas, mas que fazem parte de uma pesquisa. Essas perguntas vêm à tona constantemente, vão contra o fato de que marido e mulher são um, não dois separados. Veja que no dia de hoje o casamento ele está ficando altamente separado. Mas a ideia de Deus é uma junção, dois em um. Confiança total, não é? Mas seja lá o que for que você respondeu, isso significa que isso está fazendo parte da sua realidade, daquilo que você está vivendo dentro do seu casamento, o que no seu livre-arbítrio está correto para você, mas muitas vezes não está correto do ponto de vista de Deus, não está seguindo os mandamentos da lei de Deus. E nós vamos agora entrar na palavra de Deus para ver o porquê das coisas que eu estou explicando não estarem tão corretas. A primeira coisa que eu vou ler para vocês está escrito em Efésios 5, 21 e 22, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Isso aí tem sido misinterpretado por muitas pessoas, achando que é uma norma que a mulher tem que sujeitar ao marido. Nem sempre é assim, como eu falei no começo. Se o marido está ligado a obras satânicas, ele está batendo na mulher, ele está mexendo com drogas, está no alcoolismo, ele desrespeita, ele não quer trabalhar. Como é que a mulher vai se sujeitar a ele? Aí seria um Deus que estaria dando preferência ao homem, e nós sabemos que não, que o nosso Deus, ele é totalmente justo. Então, essa interpretação do homem, dizendo que em qualquer situação a mulher tem que se sujeitar ao homem, está errada. Mas por que é que Jesus escreveu isso na Bíblia? Porque, veja bem, Jesus está se referindo ao homem cristão, ao homem que é temente a Deus, porque de acordo com a Bíblia, nós vamos nos casar com aquelas pessoas que são destinadas para nós, não é? Não é o casamento de interesse, não é o casamento por desamor, não é nada disso, mas a gente vai encontrar aquela pessoa que faz parte de nós. Dois se tornam um. Não é o dois se tornam um, qualquer um que acha na rua que fala, vou me casar e nos tornar um. Não é bem assim, não. A palavra de Deus é muito mais complexa. E a gente não pode pegar esse versículo e jogar na cara da mulher e falar que ela tem que sujeitar em qualquer circunstância. Não é. Porque se o marido não tem uma condição espiritual santificada, como é que a mulher vai se sujeitar a ele? É o mesmo que falar para a mulher cair no inferno, no despenhadeiro junto com o marido. Que Deus é esse que o povo está pregando por aí? Então não é bem assim. A sujeição é uma sujeição espiritual quando o marido tem condição espiritual de ser o líder, o chefe da família. Meus amados, nós vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas terminarei este vídeo no sábado com a graça de Deus. Que vocês tenham um dia maravilhoso, que seja abençoado, que Deus coloque a luz divina sobre você, a sua família, que todos à sua volta estejam vivendo em harmonia e paz. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigada pela sua participação. Bom dia.